No que diz respeito à violência, não só no Rio, não só no Brasil, mas no mundo, a raiz está na falta de comunicação, onde se acredita que a criança ou o homem, ele é produto do meio, salvando-se algumas exceções. Se você anda com pessoas de má índole, você, por certo, vai se tornar um deles. Se você se associa a pessoas violentas, você vai se tornar uma delas. Eu, quando pequeno, eu fazia venda de sorvete, picolé no meio da rua, fazia engraxamento de sapato e sempre procurava me inspirar nas pessoas que tinham mais do que eu tinha. E via no cotidiano muitas experiências vividas por outros. Enquanto engraxava o sapato, eles me diziam que se eu continuasse trabalhando sério, honestamente, fazendo planos, por certo, eu seria uma pessoa de muito sucesso. E a falta de orientação aos meninos de hoje, aos adolescentes, por causa da separação dos pais. O homem da rua, o marginal, ele passa a preencher a figura do pai. Então, ainda que o pai tenha sido bandido, o filho que detesta tudo isso, por certo, acaba sendo bandido porque ele foi produto do meio. Então, quando se há um diálogo sobre a consequência das decisões tomadas, então se tem a tendência de coibir a propagação dos males já imposto na vida dessa criança. Como lembro que quando pequeno ouvia muito falar da lei de Lampião. A lei de Lampião, como dizia meu pai, onde manda Lampião não se acende vela. E tudo isso era base num machismo escondido, obscuro, alheio. Porque como é que você tem a coragem de tirar a vida de alguém ou de ferir alguém e não se apresentar à justiça e dizer eu fiz e quero pagar a pena? Quero pagar com a minha vida, quero pagar com a minha liberdade, porque o que eu fiz aos meus olhos estava certo, ou o que eu fiz para impressionar alguém. Então, a partir do momento que
não existe uma conscientização do problema, o indivíduo sai por aí pintando o 7 de verde e amarelo, dizendo que é a bandeira do Brasil, esquecendo que faltam as cores branca e verde e azul. Por final, eu chego à conclusão que foram os bons conselhos que eu tive na rua. E hoje eu vivo no exterior, não vivo no Brasil, e tenho até dificuldade de encontrar palavras no meu vocabulário quando estou formando a ideia. E sei que o cabra macho não é o que mata, não é o que fere, não é o que esfaqueia, não é o que enforca, não é o que corta em pedaços. O cabra macho é aquele que sai para trabalhar todos os dias e traz com honestidade o pão para o filho comer. Traz o dinheiro para pagar o aluguel, mesmo com chuva, mesmo com frio, mesmo com calor, mesmo nevando. Ele segue a passos largos a trajetória da honestidade, dos bons princípios. Teu filho, por certo, vai aprender com o teu exemplo. E se você for um mau exemplo, você está perpetuando a criminalidade. Que bom seria poder andar no Rio de Janeiro que não tem crime, que não tem desafios sociais. O desafio social da tua liberdade. Porque a tua liberdade está em risco. Hoje não se pode mais sair sem saber se vai voltar ou não. Que bom seria poder viver o Rio de Janeiro que eu vivi na minha infância, onde os colegas se respeitavam, haviam brigas, mas não havia morte. E aqui eu termino.